hoje o nosso propósito é entrar na parte de contato com a natureza. E nada melhor para entrar nessa parte do que uma coisa mais introdutória, né? E aqui eu quero falar muito da minha experiência pessoal, né? E tem muito a ver, a minha experiência pessoal, né? Tem muito a ver com a frase que eu coloquei para vocês, né? No convite da live, que é porque somos uma geração exausta, né? E nós perdemos a nossa força, assim como um repolho perde o seu vigor, né? Cada dia, cada hora que nós passamos ao ar livre é um ganho, tanto físico quanto mental. Isso é o que eu quero falar para vocês hoje, é sobre esse ponto, né? Nós somos uma geração exausta. Não só eu, mas eu conheço muitas pessoas como eu era, e também conheço principalmente muitas crianças que vão ser ainda piores do que eu fui, né? Eu sempre fui uma criança mais caseira. Não que minha mãe não proporcionasse momentos pra gente sair, mas eu sempre que podia escolher, eu queria estar em casa. Eu achava que isso era natural meu. É claro que tem uma parte que sim, eu sou muito introspectiva, né? E eu vivi a minha infância inteira sem vigor. Uma pessoa exausta, uma pessoa sempre sem ânimo pra nada, né? Sempre que podia escolher, eu preferia estar fazendo nada, né? Eu preferia estar evitando a fadiga, como diria lá o personagem do Chaves, né? Poupando minhas energias, né? Fazendo atividades que gastassem o mínimo possível de esforço intelectual e físico. E a Charlotte fala que isso é muito ruim. E, gente, não é só a Charlotte, não. Eu espero que nós tenhamos também a oportunidade de trazer a Isis, que ela é uma especialista na área, né? Para falar também sobre os ganhos científicos, né? Que a ciência já tem mostrado, os ganhos que a natureza traz para o corpo e para a mente, né? Mas aqui não entrando nesse detalhe de especialista, né? Porque eu não sou, eu tenho visto, experimentado na minha vida e na vida dos meus filhos o efeito benéfico que as horas ao ar livre trazem. Como nós já conversamos semana passada, a questão da oxigenação do sangue, né? A questão da transpiração, a questão da nutrição do sangue, né? Isso tudo tá ali. Quando nós saímos, quando nós estamos ao ar livre, nós respiramos um ar mais puro, mais cheio de oxigênio, menos carregado de gás carbônico, porque se vocês não se lembram da época da escola, né, a gente estuda em biologia que as árvores, no processo de fotossíntese, elas consomem gás carbônico e liberam oxigênio. Então, onde tem mais árvores, tem mais oxigênio no ambiente. É claro que elas consomem um pouco desse oxigênio na própria respiração, mas a questão aqui é essa. Onde tem mais plantas, não só árvores, né? Onde tem mais plantas em geral, há mais oxigênio. Então, o ar que nós respiramos perto de árvores, perto de riachos, né? Onde se tem muita vida vegetal, esse ar é mais puro, né? E ele traz benefício pra gente em termos de energia, em termos de vitalidade, essa vitalidade que Charlotte fala. O sol também. Hoje em dia nós sabemos já cientificamente que o sol, ele ajuda na síntese de vitamina D, né? Então, além de vários outros aspectos que o sol também traz, né? A gente sabe que não é só o benefício da vitamina D. A vitamina D, como a Mari falou na live dela semana passada, é fundamental para o nosso corpo funcionar bem. Se você digitar aí no Google, né, benefícios da vitamina D ou problemas da deficiência de vitamina D, você vai ver o quanto a vitamina D ela faz com que a nossa geração, a vitamina D não,
a carência de vitamina D faz com que a nossa geração seja uma geração exausta. Por quê? Porque as nossas crianças não saem mais, elas não estão mais na rua, elas estão em colégios integrais e passam 6 horas, 8 horas por dia dentro de uma sala de aula, onde não tem iluminação solar, apenas iluminação artificial, né? Nós passamos a maior parte do nosso tempo dentro de casa ou dentro de escritórios, dentro de ambientes que não proporcionam esse contato com a iluminação do sol, né? E aí nós somos uma geração carente de vitamina D. Charlotte está falando da época dela. Imagine, ela está falando 1880. Que foi quando ela escreveu, né, aproximadamente, aí quando ela escreveu esse livro. Mas se isso era verdade na época dela, quanto mais para nós. Nós somos um país tropical, mas a maioria das pessoas estão tendo carência de vitamina D. Porque elas não saem mais, porque elas não estão mais tomando sol, né? E não precisa ficar o dia inteiro tomando sol para você, né, não ter carência de vitamina D. Basta você tomar um pouco de sol. Mas quanto mais nós estamos... Oi, Diana, bem-vinda. Então, quanto mais nós estamos expostos às influências da natureza, mais nós temos vigor, né? E a vitamina D é um ponto muito importante, né, nisso, mas não só a vitamina D, não só a oxigenação do ambiente, mas existem muitos outros fatores que nos trazem vigor quando nós estamos em contato com a natureza. E olha, assim, como eu disse para vocês, eu passei 24 anos da minha vida dentro de casa. Teve uma época que eu morei num apartamento logo que eu me casei, né? Isso faz uns 7 anos. Então, assim, logo que eu me casei, eu morei num apartamento de 2 quartos, ele tinha 56 metros quadrados e ele não tinha iluminação solar. E ele era um apartamento nos fundos, assim, do prédio, e também não tinha circulação boa de ar. E eu ficava nesse apartamento o tempo todo que eu não estava estudando, na época eu ainda fazia faculdade, mas o tempo todo que eu não estava na faculdade, eu estava lá dentro. Tinha dias que eu não ia para a faculdade, eu passava o dia inteiro dentro de um apartamento que era abafado e não tinha sol. E para mim aquilo era vida, né? Tava super normal. Daí depois de um tempo eu fui morar com meu marido em Recife e a gente morou numa chácara. Para mim aquilo era desesperador. Eu passava mal com o sol, que era demais, né? Lá perto de Recife, não era bem Recife, lá era muito sol, assim, pra mim, né, que não tinha contato nenhum, e eu não aproveitei dos momentos que eu tive ali. E depois que eu conheci Charlotte, e ela veio falar essas coisas pra mim, né, e pra mim, gente, foi como virar uma chave. Ela me mostrou não só a importância física de estar em contato com a natureza, o benefício físico para a minha saúde que eu obtenho ali, mas a Mariane vive rindo da minha experiência. Mas ela me mostrou também os benefícios espirituais. Isso não tem a ver só com os meus filhos, não é só criança que precisa de natureza, não, de sol, de ar puro, não é só criança, não. Nós precisamos, né? A Isis pode falar um pouco, né, com a gente em uma próxima live, mas ela tem um mini curso, eu sempre recomendo o mini curso dela, é maravilhoso. No mini curso dela, Mentes Produtivas, ela fala exatamente que existe uma substância cerebral que ela é produzida em maior quantidade. Eu não vou dizer que é um hormônio, que eu não sei se é um hormônio, mas enfim, ela é produzida em maior quantidade quando a pessoa está na natureza, está em contato com a natureza. Até em idosos, essa substância é produzida com maior quantidade. E o que essa substância faz? Né? Essa substância, ela é uma das responsáveis pela geração de novos neurônios e favorece também a formação de sinapses, né? Ligações neurais. Então, o que significa? Que lá fora, em contato com a natureza, não é só o nosso corpo que é beneficiado, mas o nosso
cérebro, né? Nossa parte intelectual, nosso cérebro é beneficiado em toda essa maravilha, né? Que nós temos contato ali. E por fim, também nós sabemos, né? Que somos beneficiados pela graça de Deus manifesta na natureza, né? Nós temos uma revelação natural. E essa revelação natural, ela em pequena parte manifesta nos trabalhos que o homem faz, mas ali na natureza, criada por Deus de primeira mão, fonte primária, ali nós vemos realmente a multiforme obra de Deus, né? Tanto é que a natureza é tão importante, eu nunca tinha parado para observar isso, eu até comentei um dia com meu marido, gente, como eu pude passar a vida inteira assim, sem perceber o quanto a Bíblia fala sobre a natureza. Os salmos, eles estão recheados de exemplos da natureza, provérbios a gente vê ali um estudo, né, de vários animais, do comportamento. A gente percebe claramente que Salomão andou observando os animais, andou observando bem, diariamente, né? Possivelmente aquela observação era diária, porque ele sabia detalhes sobre a vida de certos animais. Davi também foi um observador, né, apaixonado pela natureza como manifestação da obra de Deus. E tudo isso a gente está perdendo quando a gente está dentro de casa, e nós estamos nos tornando uma geração exausta, uma geração sem vigor, uma geração sem vida, né? Que está sempre desanimado mentalmente, fisicamente. E o que nos falta? Falta buscar um estilo de vida. E aqui eu quero fechar essa live com essa ideia, né? Que para mim foi marcante quando eu tive contato com os escritos da Charlotte. Falta nós termos um estilo de vida ativo. E o que isso significa ter um estilo de vida ativo? Eu vou comparar, vou fazer o contraste e vocês vão entender o que eu quero dizer. Quando a gente senta na frente da televisão para assistir alguma coisa, isso é ativo ou é passivo? Passivo. Quando a gente está ali mexendo sentado no sofá, subindo a barra do celular assim, ó, no aplicativo do Facebook ou do Instagram, fazendo isso aqui, ó, o tempo todo. Às vezes a gente, desculpa o pano de fundo aí, gente, meu vizinho tá animado hoje, mas assim, às vezes a gente não sabe nem mais o que a gente tá vendo, às vezes a gente tá revendo uma coisa que a gente já viu pela manhã e não teve nenhuma atualização. Ó o barulho. Né? Isso é passivo, isso é totalmente passivo. Aí as nossas crianças vão para a escola, né? Elas sentam na cadeira e elas ficam lá fazendo o quê? Diante do professor, sentado, olhando o professor falar. Quem é que tá falando? É o professor. A criança tá fazendo o quê? Só assistindo. Ela tá numa atitude ativa ou numa atitude passiva? Uma atitude passiva. Então, o tempo todo, em muitas das nossas atividades, o que nós estamos fazendo afinal? Nós estamos sendo passivos diante da vida. E a Charlotte, ela nos convida para fazer algo diferente, para buscarmos ativamente, termos uma vida ativa, né? De busca de conhecimento, é uma busca ativa. Não vou pegar resumo, eu não vou procurar alguém que vai me dizer de maneira resumida o que aquele livro está falando, ou então o que fulano palestrou, sei lá. Eu vou eu mesmo, né, ativamente buscar aquele conhecimento, né? Quando os meus filhos estão brincando, aliás, quando meus filhos querem se entreter, por exemplo, eu não vou dar um tablet para eles, eu não vou dar um celular, eu vou sentar eles na frente da televisão, não. Eu vou encorajá-los a criarem uma brincadeira. Aí vai lá fora, vai brincar. Olha aquela terra, olha aquela grama, olha a árvore, né? Olha aquela plantinha. Cria, né? Cria alguma coisa, esteja se entretendo de uma maneira passiva, de uma maneira ativa, né? Esteja alerta, esteja consciente do que você está fazendo, do que você está buscando, né? Então, assim, é esse
esse tipo de vida que a Charlotte nos convida a ter. Se você for ler o livro dela, da primeira página até a última, você vai ver que isso está arraigado na filosofia dela. Nós precisamos ter uma vida ativa, ativa em busca de conhecimento, ativa em busca de saúde, ativa em busca de entretenimento, ativa em busca de Deus. Não são, né, nossos pastores ou enfim, não são nossos pais, né, em relação às crianças que vão conduzir a nossa vida espiritual, que vão conduzir a nossa vida intelectual. Isso deve ser assumido nas nossas mãos. Nós temos que buscar ativamente, né, guiar a nossa vida ativamente. É claro que aqui eu tô falando, as crianças têm um progresso, né, em relação a isso. Até chegarem à autoeducação, são sim os pais que guiam e etc. E eu também não tô falando que nós não devemos nos submeter, né, às nossas autoridades espirituais. O que eu quero dizer é que eles, em última instância, não são os responsáveis pela nossa vida. Nós somos, né? Nós somos os responsáveis. Nós devemos fazer isso ativamente. Então, ao invés de estar no celular rolando a barra ali, ó, do Facebook ou do Instagram, vamos lá fora, deixa o celular em casa, vá lá fora, vá observar um pássaro, vá conhecer uma árvore que você passou a vida inteira pela sua rua, aquela árvore você não sabe nem qual é o nome dela, nem qual é a fruta que ela dá, se dá fruta ou se não dá, qual é a cor da folha. Essas coisas são conhecimento ativo e que nós precisamos muito disso, né? Então, isso vai tirar a nossa vida da exaustão. Obrigada, Mari, por informar. Eu já terminei aqui, né? Nós vamos deixar de ser essa geração exausta que vai perdendo vigor quando nós assumirmos a nossa autoeducação de uma maneira ativa e estar lá fora, na natureza, faz parte disso. Deixar o celular, deixar, enfim, o entretenimento passivo e estar lá em contato com a natureza, vivendo e observando e nos encantando com aquelas coisas que Deus fez e entregou de primeira mão pra gente. Tá bom? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, alguma pergunta. A Zugeli, é isso? Diz que amou a parte do livro que ela explica, tá tentando passar mais tempo ao ar livre. Pra mim também, eu tenho tentado fazer isso. Eu não cheguei no ideal de 5 horas por dia da Charlotte, tá, gente? Muita gente acha que, assim, porque eu gosto muito de falar da Charlotte Mason, eu já alcancei esse ideal, não alcancei, tenho tentado, né, sair do zero, do -1, tenho tentado fazer isso por mim e pelos meus filhos e tenho colhido muitos resultados magníficos, mas como diz a Tina, que estava até aí na live, não sei se ela está mais, tudo na filosofia da Charlotte Mason é um progresso, né, nós vamos progredindo na medida em que Deus vai nos dando graça e forças, né? As empresas deveriam pôr os computadores no pátio. Deveriam, pelo menos para as pessoas tomarem o sol. Não é o ideal, não. O ideal é que elas estivessem mais ao ar livre, cabeça nas coisas da natureza também, né? Mas já ajudaria, com certeza. É isso, gente. Quais os horários eu passo ao ar livre? Só a última pergunta, tá? Eu passo... Ultimamente, eu estava passando a parte da manhã. Agora, eu vou passar a parte da tarde, né? Eu tenho começado a sair mais à tarde mesmo, porque a minha filha vai começar os anos formais e ela precisa da parte da manhã para os seus estudos. Então, eu disse que eu ia responder só uma, minha live já tá demorando, daqui a pouco a Mari me cobra aqui. Diário Mamãe Rosa, ela fala o seguinte: você tem natureza e ar livre de qualidade perto de casa? O mais perto que tem de natureza é o paisagismo do prédio. Eu tenho, eu tenho árvore e grama, mas junto com a poluição dos carros, né? Não tem como fugir disso. Perto da minha casa eu tenho árvore, tenho grama e tenho poluição, mas a gente faz o que pode. E para nós, né? Eu vejo que é melhor eles estarem lá fora, observando as coisas na natureza, em contato com a natureza, apesar do ar não ser o mais puro.
do que eles estarem dentro de casa, que o ar é parado mesmo, né? E eu tenho me esforçado para levá-los pelo menos uma vez por semana a um lugar mais natural ainda, que mesmo sendo 50 minutos, às vezes longe da minha casa, ainda vale o esforço pelos benefícios que a gente colhe a longo e a curto prazo na vida deles. A natureza é muito, muito mais do que ganhar vitamina D. A natureza traz assim, um crescimento de uma maneira multiforme. Tá certo? Então é isso, gente. Um abraço, obrigada pela presença de vocês e até amanhã com a Mari. Tchau, tchau.